Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está pensando em colocar um Renegade na sua garagem. Este simpático SUV compacto que foi lançado lá em 2015. Foi o primeiro Jeep fabricado aqui no Tupiniquim e já vendeu mais de 500 mil de unidades. Muito provavelmente você também não está com cacau, cacife, gaita para levar o 1.3, o famoso T270. Então você está pensando em colocar este polêmico motor na sua vida, o 1.8 Flex, exatamente. Então nesse vídeo a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas e mostrar tintim por tintim se vale a pena ou não comprar um Renegade 2019 como esse aqui, que já tinha passado aqui por uma leve reestilização, certo? Tudo isso depois da vinheta. Mas, como vocês sabem, eu nunca apresento sozinho. Vem pra cá, o Clint Eastwood depois da gripe. Nossa, por essa eu não esperava, Manolito. Saudações automotivas, senhoras e senhores. Se vocês estão chegando em nosso canal através desse vídeo, sejam muito bem-vindas e bem-vindos em nosso canal. E saibam que a inscrição é gratuita, nos fato, ela nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo, novidades, usados quentíssimos de mercado igual esse Renegade, e entremeado aí tem alguns clássicos e esportivos. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, dá aquele like no vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Você já teve um SUV compacto? Conta aí pra gente, senhoras e senhores. Este cara aqui é o Renegade na sua versão Sport. Era uma das mais baratas, inclusive que, curiosamente, tem com câmbio manual. Eu nunca vi um. Se você tiver um desse aí na sua garagem, quiser trazer aqui para o Alma Automotiva, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br. Conta a sua história, quem sabe a gente não grava o seu carro se for aqui da cidade de São Paulo, certo? E Vitônicos, quem está com a gente? A Lambilambi. A Lambilambi, que é a nossa inexorável mascote. Se você estava achando que era um microfone diferente, se enganou. Exatamente. A inigualável e copiável câmera da internet automotiva que diz a lenda que a gente inventou e os outros canais copiaram. Não foi eu que disse, foram os comentários, certo? Agora, muitos comentários acerca de design é o que temos que fazer, Vitão, porque aqui nós estamos mais perto da origem do Renegade, né? Porque ele já teve algumas mudanças no seu visual sutis, mas tiveram. Sim, você mudar o time que está ganhando, né? Mexer em time que está ganhando é uma tarefa complicada. Bom, aqui você tem esses dois vincos mais centrais no capô, onde você tem os dois esguichos, também chamados no Brasil de brucutu. Tá? Isso aqui, inclusive, dependendo da regulagem que você fizer ali no banco, você consegue ver. E é uma das linhas de caráter, né, típicas de um Jeep. E aí você vem para essa linha aqui que ela fecha acima das 7 fendas, que é uma das características, né, uma das identidades visuais da Jeep. E aqui ela está muito mais elevada e vertical em relação, por exemplo, ao Renegade atual, né, que teve o facelift. E você continuando nessa moldura no preto fosco, você tem esse conjunto ótico, que também é uma outra identidade muito forte do Renegade. Exatamente, meu caro Vitônicos. Lembrando que esse conjunto ótico é halógeno. Você tem o Renegade depois aí com versões que tem aquele LED, né? Que ele tanto faz o DRL quanto pisca, certo? E vai ficando com aquele visual que tem uma linha horizontal aqui e tudo mais. Aqui ele lembra muito pra mim o Jeepinho de guerra lá antigo, porque esse farol tem uma cara mais retrô, vamos dizer assim. E o legal do conjunto ótico é que ele não é um círculo completo, porque essa parte superior ela tá mais chanfrada, né? Ele fica com esse aspecto mais agressivo, essa cara de mal. E aqui na parte inferior do para-choque, tudo no plástico cru, tá? Você tem uma abertura nessa parte intermediária, aqui na inferior, detalhes em colmeia, uma parte fechada aqui também, aqui o detalhe para o gancho, né, de reboque, tá? Aqui a luz de seta, e nessa parte onde está fechado você pode instalar, se quiser, um farol de neblina, e detalhe que ele tem o negocinho do tanquinho, né? Tanque. Bem legal esse X aqui, ó. Lembrando que essa luz de seta aqui, ela também é luz de posição, ela também é um DRL. E, Vitão, esse carro sofreu o primeiro, vamos dizer assim, a primeira reestilização, primeiras mudanças visuais em 2018, que ele ficou mais chanfrado. Exatamente, porque tinha um queixão, né? Sim, a primeira geração, a gente vai até tentar colocar uma imagem da primeira mais na parte dianteira, e tinha muito queixo, ou seja, menos ângulo de entrada. Isso era uma reclamação, inclusive, de muitos proprietários na época. Mas o que não dá para reclamar é do design dessas belas rodas, na nossa opinião, são muito bonitas, tá?
que são de aro 17, calçado nos pneus 215/60 Continental Cross Contact. É o Cross Contact, é um pneu, vou olhar pro dono ali, é meio misto isso aqui? É meio misto? É mais ou menos, né? Aliás, ilustre proprietário. Ilustre proprietário, vocês vão saber daqui a pouco de quem é esse carro. Eu já dei um easter egg. Já deu um easter egg? Enfim, pneu bom, baludão, tá vendo? Pra você andar na cidade. Uma das características das versões, aquela sem nome, da Sport, é que eles são muito confortáveis, porque os pneus têm ali um flanco bem alto pra você passar na buraqueira da cidade. Vamos falar de medidas, Vitônicos? Exato. 4,23 m de comprimento, 1,65 m de altura, a largura 1,80 m e um entre-eixos de 2,57 m. Sobre ângulos, ele tem 21 graus de ângulo de entrada, 31 graus de ângulo de saída e uma altura livre do solo de 21,6 centímetros. Obviamente você tem mais ângulo de saída porque lá o overhang traseiro é menor. E aqui na vista lateral é onde a gente percebe a proporção em si do carro, né, desse SUV compacto, com todos os detalhes na cor preta e com aquele protetor de porta. Sim. Que tem um detalhe aqui, ó, do Jeep, um easter egg muito bonito. Exatamente. Chamava-se de borrachão isso antigamente, mas ele não é de borracha, esse aqui ele é de plástico mesmo, é um acessório original que a Jeep oferecia na época, e ele abraça aqui o escrito Renegade, tá vendo? Ó? Que ainda tinha também, ó, a referenciazinha do tanquinho aqui. Depois essa grafia muda um pouquinho nas versões mais novas, lembrando que só existe Renegade escrito nas portas dianteiras, né? Não está escrito na traseira, não está escrito na frente do carro. Temos repetidor de seta neste retrovisor no plástico cru, que é uma das versões de entrada, maçanetas também no plástico cru e um rack de teto, ó, que o dono usa, tá vendo? Colocou duas barras longitudinais aqui para carregar mais bugiganga no seu Renegade, certo, Vitônicos? Inclusive o dono adora isso aqui que tá nos atrapalhando, ó, tá vendo? Ele adora aviões. É um que é um... Ah, daqui, isso é um A320. Aí, ó, ele adora, tá? E detalhe, muito pouco. Aqui na coluna C você tem Jeep Authentic Accessories, tá? Bonitinho, né? Ó, muito que legal. Bonito, tá? Tem o Vigia, essas linhas de caráter muito marcantes mesmo do Renegade. A tampa do combustível quadradinha com detalhe afundadinho aqui para você fazer a abertura. E essas caixas de roda também quadradonas, que é o estilo para todos os modelos, né? Acredito, na minha opinião, que é uma outra identidade que você tem. Aqui na traseira você tem as lanternas com uma moldura no preto, tá? Fosco, tá? Nesse plástico cru. E a parte da lanterna, ela é afundada, ou seja, era pré-facelift nessa parte, porque hoje em dia tá esbugalhada. E você tem mais um easter egg e aquele xizinho característico, né? Fazendo uma alusão aos tanquinhos dos Jeeps antigos. Exatamente. Tem um badgezinho bem legal aqui, Jeep ó, escrito Nation. Jeep Nation. Muito legal esse badge. Ele é fosco, né? Nossa, eu gostei muito desse badge. Olha, eu teria no carro dos meus pais. O carro Eu não é meu, mas comprei eu teria. na época para minha Fielder da Toyota. Então, eu acho muito legal badge, não adesivo, os badges, É legal, né? é legal. É uma coisa muito bacana. A Mercedes tem um desses aqui de proprietários, quando você vai atingindo 100, 200, 300 mil quilômetros, você vai colocando. É 250 e 500 mil quilômetros o da Mercedes. É muito legal mesmo. Motorzão, né? Aqui, meu caro Vitônicos, temos aquele aerofólio bonitinho, característico do Renegade. Anteninha aqui, ó, que ela é rosqueável. Adesivo, ó, do Parque dos Dinossauros. Também outro gosto do nosso... Tem mais adesivos. Tem mais adesivos, exatamente. I identify as a Wrangler. E aqui, Gans and Bacon. Cara... Gostos do dono. Bom, para-choque aqui no plástico cru, tá? Ele é proeminente aqui de uns 3 a 4 dedos. Você tem um detalhe aqui também, ó, nessa parte de uma colmeia. E aqui a lanterna, né, de neblina. Exatamente. Neblina traseira, também tem um zoinho de gato aqui em volta. Cara, é isso. Mudou muito pouco a traseira, né, do Renegade. A frente realmente mudou mais ao longo do tempo. Você vê que aqui ele ainda tem muita característica. E vamos falar de um calcanhar de Aquiles, Vitônicos, para quem pode ser que está procurando um carro desse? Inclusive um abraço para todos os Aquiles que estão nos assistindo, tá? Aí você tem essa parte aqui da abertura do porta-malas. Por que que o Manolito disse calcanhar de Aquiles? São 320 litros, tá? Ele é o menor da categoria dele na época e continua sendo até hoje. Para vocês terem uma ideia, um Polo, que é um hatchback, tem 300 litros. Mas ainda assim você tem um ótimo acabamento, um plástico nas suas laterais, com luzinha dos dois lados,
com essa parte para você fazer alguma fixação de algum objeto e as redinhas para você colocar também alguma outra coisa a mais, e um detalhe de ganchinho que também tem dos dois lados, só que daquele lado tem... Tem um cheirinho, olha lá, um cheirinho ali, ó, da Ford Tremor, meu caro Vitônicos. E aqui nós temos bancos bipartidos 60/40 e aquele assoalho que você consegue levantar para ter acesso ao step, né? Sim. Que é um step temporário, Vitônicos. É um step 145/70 no aro 17. E se você quiser expandir um pouquinho o porta-malas, você vai lá e joga ele para baixo. Aqui, ó, aqui não vai porque Aqui, esse... eu... O Triângulo das Bermudas tá... Opa! Opa! Desculpa aí, Rafa. Opa! Quer que eu acenda a luz? Olha lá. Pronto, ó, tá vendo? Ó? Aí você consegue abaixar aqui e ter essa cava, né, no porta-malas, quem sabe para colocar um objeto que você não quer que fique rolando igual chiclete em boca de banguela. Exato. Bancos bipartidos 60/40. Esse tampão rígido aqui também, você percebe a boa qualidade no acabamento. E mais um easter egg aqui, ó, no verso da tampa do porta-malas. Bora falar da coisa mais polêmica desse carro, vai. Estamos muito curiosos para falar para vocês, que é o motor. Senhoras e senhores, com vocês o maior e melhor abridor de capôs de toda a Goiânia, no Pernambuco. Da onde vem este belo Jeep desde a sua primeira geração? Na verdade, geração é a mesma, né? Desde o seu primeiro visual, sem facelift, sem troca de motor, certo? Ó, tem uma borracha aqui que pega um palmo. É muito bom para você não queimar suas mãos. Temos aqui, ó, um capô sem manta acústica para você ouvir o motor e, ó, 2 ganchos de fixação. Isso mostra como o Renegade é sim um carro robusto e de boa plataforma, ele é muito bem nascido. Senhoras e senhores, abaixo desse capô temos o 4 cilindros transversal e-torque 1.8 aspirado flex, que rende 135 cavalos na gasolina, 139 cavalos no etanol, essa diferença apenas de 4 cavalos, mas ambas as potências máximas você atinge a 5.750 rotações por minuto. O torque na gasolina, 18,7 kgfm, um pouquinho a mais, 19,2 no etanol. Ambos os torques máximos você atinge a 3.750 rotações por minuto. Meu caro Vitônicos, está aqui um motor polêmico, muita gente teve aí problemas com o trocador de calor, é um motor que consome um pouco, mas ainda acho que pode ser bem interessante pelo custo-benefício de um carro desse, certo? Lembrando que ele é acionado por corrente de comando, isso é muito bom na longevidade da sua manutenção, e tem injeção multiponto. Outra coisa também interessante para sofrer um pouco menos aí com a gasolina do Brasil, que ela é meio mais ou menos, certo? Todo este conjunto está atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, o Aisin TF72SC, que é sim um câmbio diferente do que está lá no T270, no Renegade mais novo, certo? Nós já vamos saber como é andar com este carro. Cara, o motor bonito de se ver, né? Ele até é bem baixo aqui, né? A parte do cabeçote, ele é mais baixo do que 1.3. Então, o 1.3 ele tá mais aqui em cima, né? Mais rechonchudão. Temos bobinas individuais aqui, uma parte de coleta aqui em cima. Tem toda aqui uma facilidade para você trocar lâmpadas, por exemplo. Mopar or no car. Então, já tínhamos a Mopar aqui como acessórios originais estelantes, essa certo? Parte abaulada aqui, ó. Que é o restinho da curva do farol. Bonitinha. Cara, muito interessante ver a construção desse carro. A gente que andou em tantos do T270, agora andando no e-torque. Mas, Vitônicos, o que a gente tem que falar agora? Sobre outra coisa muito importante, que é espaço interno. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos adentrar o nosso Jeep Renegade 2019 e encontrar Vitônicos, que é o homem que mais fala de portas no Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, portas traseiras, a maior parte no acabamento no plástico, tá? Maçaneta cinza, botão do vidro elétrico, toda essa peça aqui do apoio de braço e nessa lateral é um tecido. E aí você tem um porta-garrafa bem pequenininho aqui e a moldura prata aqui da saída do alto-falante e o detalhe, né, do spoiler lateral escrito no step, ou seja, apenas estético, não é para você apoiar o seu pé. Sabe qual que é a tradução de no step? Que te reparo. Não pisa aí, ô cabeção. Entendeu? Muito bem. Temos aqui bancos com acabamento em tecido, na maior parte na cor preta, e essa parte intermediária, ela tem um detalhe, né, uma textura diferente, tanto no encosto quanto no assento. A indicação de Isofix, mantendo a norma, né, os apoios de cabeça com aquelas regulagens de altura. Aqui você tem a travinha para você rebater o banco e aumentar a capacidade de litragem aqui do seu Renegade, tá bom? Aqui você consegue ver o vigia, muito bonitinho.
e também os carpetes, tudo na cor preta. Exato. O pelo é do Birilo, É do Birilo. tá? Aí mais uma dica de quem é esse carro, ó. O pelo é do Birilo, que ele anda aqui sentadinho aqui atrás. Se Entra você aí. já viu essa camiseta e já sabe quem é o Birilo, você já descobriu quem é o ilustre proprietário deste veículo que estamos tendo a honra de apresentar para vocês, tá? Bom, 2,57 m de entre-eixos. Renegade é um carro bem alto. Eu tenho 1,79 m de altura e ó, um palmo aberto de distância para o teto, que tem um acabamento num tecido na cor clara, tá? Você vê um detalhe estrutural aqui na parte da coluna B, que é mais baixo. Aqui tem o PQP com um ganchinho para a pessoa, o proprietário, levar aqui mimos para o Birilo. Uma sacola com ração. É bom, né? O bicho come, ele tem não sei bem quantos pesado. quilos, exatamente. Ah, deve pesar uns 30 quilos, né? Ah, daí pra mais. Tem um dedo de distância, apesar que tá numa regulagem mais... Tá bem deitado esse banco, né? Tá bem mais deitado, você não tem canguruzinho aqui, mas você tem ali no Exatamente. verso do banco do motorista. Exato. E aqui, meu caro Vitônicos, nesta versão do Renegade, nós não tínhamos absolutamente nada, certo? Tudo liso. E um túnel aqui, ó, que talvez dê pra ver, eu vou tentar abrir aqui para entrar um pouco de luz. Ele não é tão alto, tá? Mas também não é tão baixo. Eu tenho 1,73 m, tá? Eu tava aqui sentado nesse carro antes da gente começar a gravar, ó. Me sobram 3 dedos aqui e na minha falta capilar sobra um palmo aberto. Ou seja, espaço para cima não falta. Espaço aqui para frente, se você é uma pessoa muito pernuda, talvez incomode um pouco, certo? Lampadinha aqui, ó, amarelita, para você fazer uma leitura, procurar aqui quando você perder. Sabe quando você perde aquela tampinha que você abriu a água, ela sempre pula. Então, normalmente ela cai para baixo. Normalmente ela cai para baixo. É igual o pão com manteiga. A hora que ele cai com a manteiga para baixo. Exatamente. Que é a lei de Murphy, mas o que não é de várias coisas interessantes que a gente vai mostrar para vocês lá na frente. Chave do Renegade 2019 na mão, senhoras e senhores, era a chave canivete. Essa versão aqui não tem chave presencial, é a chave como faziam os incas e os maias. Tem botão para fechar, botão para abrir o porta-malas e para dar aquela piscadela e procurar o carro no mercado, certo? Ó, chaveirinho do A380, eu falei que ele gosta bastante de aviação. Para quem não sabe, é o maior avião de passageiros do nosso planetinha azul, certo? Aqui, obviamente, não tem o botãozinho, você abre como faziam os incas e os maias, certo? E aí, você tem acesso a Vitônicos, que é o homem que fala sobre portas. Bom, os mesmos acabamentos nas dianteiras em relação às traseiras, a diferença é que você tem um botão aqui para travar e destravar as portas, uma facilidade para o passageiro, inclusive, que aumenta a segurança dependendo da situação de uso. E aqui, nessa moldura prata, você tem o easter egg do Jeepzinho antigo, tá? Bom, você tem o acabamento em tecido com abas laterais. Naquela parte com uma textura diferente de encosto e de assento, você não tem o detalhe daquele mocozinho que a gente fala, né? De abertura ali para um porta-objetos abaixo aqui do assento, coisa que tem lá no 22, 23. As regulagens são mecânicas, tá bom? Bom, e você tem o carpetezinho aqui na cor preta. Exatamente, tá? Vitônicos. Bom, uma coisa que o Renegade sempre deu tapa na cara da sociedade foi de acabamento, porque ele é o único SUV compacto que tem aqui um painel todo em soft touch, né? Uma peçona grande injetada, macia, bom para você ter um bom envelhecimento do carro, né? Fazer menos barulho ao longo do tempo, né? Recheado de easter eggs, ó. Aqui você tem a silhueta do primeiro Jeep, que foi feito lá em 1941. E aí esse detalhe do PQP, ele lembra uma pá. Exatamente. E é onde você tem, no detalhe num cinza fosco aqui, né, a saída de ar-condicionado. Abaixo você tem a abertura do porta-luvas que tem iluminação, tá? Eu tenho um bom espaço para esticar as pernas e do meu lado aqui eu tenho, ó, uma redinha para um porta-objetos. Exatamente. E, Vitônicos, outro easter egg que tem isso aqui, né? Foi inspirado ali no óculos dos soldados, né? Nas viseiras dos soldados para fazer essas saídas de ar aqui. Para você ligar este Renegade 2019, como os incas e os maias, você vem aqui e gira a chave, não precisa nem pôr o pé no freio, beleza? Bom, já vou dar um aviso aqui, esta central multimídia, ela é um aftermarket, uma central multimídia da Pioneer, certo? Que o proprietário escolheu colocar aqui, beleza? Então, não tínhamos a central original, não lembro se a versão Sport não vinha, eu acredito que não, beleza?
E tem aqui, ó, o Science 1941. Isso é legal que mantiveram nessa moldura para formar o Dual DIN aqui, né? O Dual DIN é essa multimídia padrãozinha aqui. Mais uma coisa legal que temos a câmera de ré aqui, ó, mesmo ligado nessa multimídia, ó, que você tem para ficar melhor a sua facilidade de manobra. Tecla Sport, ela tá aqui, beleza? E essa versão tinha ar-condicionado manual, nada de ar-condicionado digital, então você vem aqui no manômetro para regular, beleza? Não, mas pelo menos os botões físicos ficam bem próximos aqui. Sim. E você percebe todas as linhas, né, do desenho, do acabamento, tudo muito robusto, né? Sim, e aqui é emborrachadinho, você vê que é muito bem construído desde a versão mais barata, tá? Aqui você tem um lugarzinho emborrachado para você guardar umas balinhas garoto. Aqui você tem uma USB do tipo A e um auxiliar, tá? Uma coisinha mais antiguinha. Tomadinha 12 volts para você ligar aqui, Vitão, uma escova para escovar o berilo, certo? Entendi. O dono vai entender. Aqui, ó, nós temos um porta-treco também emborrachado, controlinho do rádio. Manoplinha da Stellantis, hein, Vitão? Olha ela aí, ó. Controle, hein? É, bem anos 90. Remote controller. Bem, eu lembro os anos 90, quando você comprava um rádio que tinha controle, que você tava bacana, hein? Mas a manoplinha do Stellantis aqui, hein, Vitão? Olha ela aí, ó. Tá vendo? Você coloca aqui, você pode colocar pro lado sequencial, porque essa versão não tem pedal shifts, certo? E manoplinha, hein? Manoplinha lá, ó, certo? Aqui ela é num plastiquinho injetado, tal, tem um cinzinho. Aqui para você, graças a Deus, desligar o Start Stop. Aqui você tem o freio de estacionamento eletrônico e aqui você desliga o controle de tração. Porta-cheque. Porta-cheque. Opa, peraí que conectou. Música de Natal, hein? Conectou, peraí. Conectou, pronto. Você assustou. Musiquinha de Natal, Musiquinha hein? de Já Natal. quase pro carnaval. Aqui você tem dois porta-copos com parte emborrachada e no fundo você tem o detalhe ali do tanque. Exatamente. No desenho. Ou seja, um carro cheio de easter eggs. Aqui também é no tecidinho. Aqui você tem um, sei lá, que o Rafa tá tomando com isso aqui, mas beleza. É uma bomba d'água. Não sei. Aí tem que conversar com o Rafael. O que é isso aqui? Depois você explica aí, Rafael. Certo? E aqui nós temos aqui o volantinho antigo do Eu Renegade, acho que Vitão. é suco de tangerina, hein? Pode ser, não sei. O que é isso que o Rafa andou tomando, certo? Desculpa, Rafa, mexer aqui. Guarda aí, ó. Aqui nós temos o volante. Rapaz Você do pode céu. parar de dar risada para eu poder voltar aqui a gravar. Por essa eu não esperava. Ai, meu Deus do céu. Ó, volantinho antigo da Jeep, né? Que ele era mais redondo. Depois ele ganhou aquele visual mais quadradão, tá? Tinha aqui o logo dentro desse cinza. Eu acho bonito também. Obviamente o mais novo é interessante. É, o mais também. quadradinho combina mais com a linguagem do carro, porque é tudo quadradinho. Mas, se nessa época tem uma coisa que eu gosto muito na parte do design do interior do carro, é o cluster onde a rotação alta ali em 7, 8 mil RPM tem um espirrado de lama. É bem legal, Vitão. Aqui a gente tem contagiros, aqui a gente tem o velocímetro e um painel digital no meio aqui com o piloto automático, não, desculpa, com o computador de bordo, tá? E você tem também ali os marcadores de combustível e de temperatura do carro. Computador de bordo que você opera por aqui, tá? Igualzinho aí nos mais novos, tem esses botõezinhos aqui, ó, para você trocar, né? A parte de mensagens, de trip, colocar velocidade, ver temperatura e etc, tá? Atender e desligar ligações. Aqui você tem piloto automático, que obviamente não é adaptativo, e também tem limitador de velocidade. Como todo carro bom da Stellantis, nós temos aqui o comando do rádio aqui No atrás. começo a gente estranhava, mas depois é Depois se acostuma, é muito bom, uma Vitão. facilidade. Aqui nós temos acionamento do limpador dianteiro e do limpador traseiro. E aqui aquela manoplinha meio mamulenga que eu reclamo ali, ó, que tem vários carros da Jeep. E aí quando você vai dar seta, você dá farol alto sem querer. Isso também está lá no Fastback, beleza? Lugar muito prático aqui para a gente ter para acionar os faróis e farol de neblina traseiro, regulagem de altura do farol dianteiro e também fácil regulagem aqui do brilho do painel. E aqui, ó, tem o botãozinho, ó. Ah, esse botão aí já dá pra ficar mais fácil de descobrir o proprietário. Esse botão liga o neon que tem embaixo do carro, tá? Grande Rafael Potidé, agora eu falei quem é. Quem assiste podcast sabe aqui que foi polêmico. Você é um linguarudo, hein? Era Eu pra sou. deixar pro final. Era Né? para deixar pro final? Enfim. Abertura e fechamento das portas também, travamento dos vidros, que são todos One Touch, e aqui regulagem elétrica dos retrovisores, que são grandões e asféricos. Você tem um vigiazinho aqui, ó, que te dá um campo de visão bom aqui, apesar dessa coluna bem gigante. Ó o pato. Ó o patinho, é verdade, ia chegar no Você patinho. esqueceu do Eu pato. ia terminar com o patinho, mas tá bom, ó. Ó o patinho, ó lá, o patinho do Rafael aqui, ó. E aqui nós temos
o porta-óculos do Top Gun e aquele parasol gigantão do Renegade, certo? Com lampadinha para arrumar minha careca, tá? Então também tem. O retrovisor, ele não é eletrocrômico. Não é eletrocrômico, é no manômetro e aqui tem lampadinhas de conveniência para você ler dentro do seu Renegade. Se eu não me engano, tem uma tradição, se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí nos comentários, que lá nos Estados Unidos, o dono de Jeep, ele às vezes dá um patinho pro outro. Não sei. Tem alguma história assim. Ai, Se eu não me engano, tem alguma historinha assim. Vamos pesquisar. Tá legal. Bom. Mas antes de pesquisar, a gente vai andar. Volante com generosa regulagem de profundidade e de altura, senhoras e senhores. O Renegade tem coisas que são padrão desde o seu lançamento e desde as suas versões mais baratas, como essas boas regulagens, a altura do cinto com regulagem, certo? Freio de estacionamento eletrônico, coisa que muitos carros só foram ganhar bem lá pra frente ou ainda nem oferecem dentro da categoria dos SUVs compactos, tá? E é aquela posição de dirigir bem SUV, você tá bem sentadinho. Inclusive o Renegade é um carro que eu nem uso o banco todo para baixo, porque ele tem um range, né? Ele tem uma capacidade de regulagem do banco de altura muito extensa, tá? E a minha ideia é ficar um pouco mais aqui vendo o capô e tudo mais. Lembrando que eu sempre comento também que ele é um carro com muita personalidade ao volante. Ele é meio um bloquinho, ele é quadradinho, essas colunas são bem retas, os retrovisores são gigantescos. É um carro com muita personalidade ao volante, que dentro do mundo moderno dos carros, ele é até um carro bem comunicativo. Outra coisa que me chama a atenção, esse é o Renegade provavelmente mais rodado que a gente testou no canal, tem 45 mil quilômetros, que não é muito pro ano do carro, mas ó como não tem barulho interno no carro, ele anda e passa pelos intempéries, muito gostoso. É mesmo, né? Se você pensar, todos os de imprensa que a gente pega costumam ser no máximo em 3, 4 mil. É, exatamente. O de vocês lá da sua família tem 35. 35. Isso, esse aqui com 45 mil quilômetros é o Renegade mais rodado. Inclusive, se você tem um Renegade aí com 100, 150, 250, 300, manda pra gente aqui um e-mail em contato@almaautomotiva.com.br, tá bom? Eu chuto que já deve ter Renegade aí que passou de 450. Não sei, aí já acho que é bastante. A gente pode ter descobertas nos comentários. Sim, deixa aí nos comentários se é proprietário de um Jeep Renegade rodadinho. Outra coisa muito interessante do Renegade é o sistema de suspensão, né, Vitão? Porque ele é único na categoria. Porque ele é independente da McPherson tanto na dianteira quanto na traseira. Isso é um diferencial que ele tem em relação aos concorrentes dele, tá? Na grande maioria. Se eu não me engano, teve um inscrito nosso que até comentou que da atualidade tem o Tiggo 5, que se eu não me engano é independente McPherson traseira também. Eu vou confirmar para vocês aqui no lettering. Exatamente. Mas de toda maneira, qual que é a vantagem disso? Você tem mais assertividade em manobra, curva. Você, com isso, em relação aos outros, ganha mais o carro na mão. Isso é uma coisa que, tecnicamente, eu não vou conseguir detalhar. Mas dirigindo, você vai perceber ao longo do tempo essa diferença em relação aos outros que são eixo de torção, né? Principalmente quando você fizer curvas. Você vai ver que esse carro ele assenta a traseira de uma forma muito mais correta do que os carros que são eixo de torção. É uma suspensão muito mais refinada da traseira. E outra coisa que o Renegade também sempre teve, é padrão para todos os modelos, são os freios, né, Vitão? Freios a discos nas 4 rodas, traseiros sólidos e dianteiros ventilados, tá? Que são bem responsivos para todo o peso do carro. Eu já vou até adiantar sobre isso, que a gente está falando aqui de dinâmica. São 1.448 quilos, tá? Que é um peso próximo de um Renegade atual, quando eu falo atual, um 2025-26, tá? Isso rende a ele, nos 139 cavalos, que é a potência máxima no etanol, uma relação de 10,42 quilos por cavalo. Tá? Lembrando que eu sempre falo daquela regrinha, né? Entre 8 e 10 você vive bem, acima de 10 você pode sofrer um pouco e abaixo de 8 você se diverte. Aqui nós estamos num linear ali, num linear para você se sentir um pouquinho mais incomodado. Vamos lá, e agora a gente precisa falar do motor, né? A primeira vez que eu tô dirigindo um carro com esse motor, confesso que eu tinha muita curiosidade. Vai ser os reacts aqui. Exatamente. Nossas first reactions do First impressions. Nesse carro. Ó, a princípio, eu já percebo que se você tem um Renegade Turbo, ou se você já dirigiu o Renegade com 370, esse carro trabalha num regime de giro bem diferente.
Por que eu digo isso? Porque lá o turbo faz com que ele encha cedo e traga torque cedo. Aqui, para o torque chegar no seu platô principal, ele está lá em mais de 3.000 RPM. Então você vê que o câmbio trabalha bastante para deixar esse giro para que ele esteja desenvolto. Muito possivelmente por isso a questão do carro ser um pouquinho mais beberrão, tá? Porém, eu confesso que o que eu tô vendo aqui no uso de cidade, urbano, ele é um carro tranquilo, ó, bastante tranquilo de você usar. Quando eu digo assim, não falta motor em momento algum, tá? Não sobra motor, assim como lá no T270, que lá tem muita potência. Lá o Renegade é um carro muito esperto, com 0 a 100 abaixo de 9. Principalmente antes do PL8, né? Exatamente. Lembrando que isso tirou dele 9 cavalos. Ele tinha 185, depois do PL8 ele foi para 176. E esse motor e-torque, que é proveniente lá da Fiat, ele tá aqui, né, nessa primeira geração toda, né, vamos dizer assim, primeira e segunda, até o ó, coisa é isso, para andar ele precisa girar. De fato, quando você pisa bastante, ele não tem uma grande desenvoltura. Ele é um carro mais pacato. Ele vai levar mais tempo para atingir aquela rotação que você quer, obviamente que no motor turbo você vai chegar bem antes. Né? Exatamente. Mas é um carro gostoso de dirigir, mas bem gostoso. Aliás, esse primeira geração do Renegade, que é bem uma geração, na verdade, né? Mas essas duas primeiras aparições dele foram muito criticadas, mas muito criticadas. Eu, particularmente, acho que realmente o negócio dele dar a queixada na frente era um problema de projeto. Mas aqui, cara, ele é um carro gostoso de se usar. Não vai ser um carro econômico, tá? E não vai ser um carro desenvolto quanto um T270, mas tem todos os outros predicados de um Renegade aqui em volta. Principalmente robustez de construção. Olha, eu acho que isso é uma coisa para fazer valer quando você está buscando um usado. Exatamente. Quesito construção, quesito projeto, segurança. É isso aí, meu caro Vitônicos. Bom, vou deixar você dirigir agora aqui o nosso Renegade com motor 1.8 polêmico. Vai chegar da hora. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco certo, que tem o volante na frente, conforme eu costumo dizer, do Jeep Renegade 1.8 Sport 4x2, ou seja, só tração dianteira. Você, curiosa e curioso para saber em relação a outros dados de performance, eu vou falar para vocês. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 11,1 segundos e atinge 182 km por hora de velocidade máxima. São números bem na média para um carro que tem todo esse peso que a gente estava comentando na relação peso-potência, um motor para a época, né, que foi colocado no carro, depois evoluiu para 1.3, que hoje é a única opção de motor que você tem para o Renegade, se você for comprar um 0 km. Teve já também outras opções, por exemplo, teve Renegade Diesel. O 2.0 diesel. E, Vitão, isso. Falar um pouquinho do polêmico consumo desse carro aqui. Beberrone. Diz a ficha técnica que faz 6,9 na cidade no álcool e 10 na gasolina, enquanto no rodoviário 8,6 e 12 na gasolina. Já vi proprietários fazendo na gasolina 6 na cidade, tá? Então, assim, por que eu entendo que ele é um carro beberrão? Por causa desse comportamento dele ter que girar para chegar numa faixa que compensa aqui a relação peso-potência e tudo mais. Então, eu acho que é um carro que você acaba dando umas desgoeladas nele para ele andar, porque você vai ver que de alta ele realmente é mais tranquilo. Bom, você tem um generoso tanque aqui de 60 litros que vai te dar uma autonomia de uns, talvez 500 km na estrada, se você for andando mais na boinha, tá? Bom, outra coisa interessante de falar é que esses carros têm ainda pouco rodados na internet, então você pode pensar em fazer uma revisão na concessionária. Por exemplo, a revisão de 5 anos na casa de R$ 1.800, de 6 anos na casa de R$ 1.000. Lembrando que a gente pegou essas duas revisões porque esse carro aqui seriam as próximas que ele faria, essa unidade que a gente está testando. Vai completar 7 anos aqui desse carro, né? E, Vitão, eu fui atrás da cesta de peças. Nós temos o famoso trocador de calor, que é uma peça que deu muito problema nesse carro. Teve muita reclamação na época. Muita reclamação na época, ele custa na casa de R$ 800. Eu soube que o proprietário desse carro aqui, quando comprou, ele já trocou esse trocador de calor, que nada mais é do que parece uma serpentina, e ele passa a água, o fluido de arrefecimento, junto com o óleo do motor, para resfriar ali, principalmente o óleo do câmbio, né, na verdade. É o óleo que passa na transmissão. Então o que acontece? Quando as pessoas colocam água no radiador desse carro, esse trocador de calor ele vai deteriorando, ele enferruja, e aí não passa o óleo da forma correta e você perde o câmbio do carro, tá? Ou então, seja, assim, é uma peça que faz você ter uma dor de cabeça bem grande. Baita de um preju.
custa aqui na casa de R$800, eu acredito que com uma mão de obra, R$200, R$300 você troca, então na casa de R$1.000, R$1.100 você troca por um trocador novo aqui, beleza? E fica de olho no fluido de arrefecimento. E não coloque água no carro, fluido de arrefecimento, tá? São coisas distintas. Bom, kit de óleos e filtros, Vitão? Pode te custar caro. Muito caro. Kit de óleos e filtros não é tão caro, R$417. Discos e pastilhas dianteiros na casa de 680. Se for o kit... 680. 680, Caramba, muito 80, hein? Muito 80. Disco e pastilha dianteiro e traseiro, um kit legal que eu achei na internet, 1.300, tá? O kit de amortecedor dianteiro da Mopar original, R$2.100. E o par de amortecedor traseiro, R$1.400, de uma marca de primeira linha. E procurei também um pneu, por exemplo, o Bridgestone Alenza, que é um pneu que esse carro usou várias vezes, custa na casa de R$569, estava numa promoção bem legal que eu achei ali na internet, tá? Só para você ter uma ideia aí de quanto custa para cuidar de um Jeep Renegade desse aqui, tá? Lembrando, faça uma boa pré-compra, leve o seu mecânico de confiança, faça uma vistoria cautelar antes de você comprar qualquer carro usado para o seu sonho não virar um pesadelo. E aí a gente foi falar de preços. Quanto custa um carro desse, né, Vitão? Bom, esse, lembrando, um Renegade Sport 1.8, 4x2, tração dianteira, ano 2019, sai pela tabela FIP na casa de 72.500, tá? Que custa, Vitão? Só coloquei um paralelo aqui, é bem mais barato do que uma versão turbo, por exemplo, também uma Sport, né? Por exemplo, um 22, que já vai chegar no motor 1.3 turbo, que é o que muita gente quer, vai para R$98.000, ou seja, em FIP você está falando de 27 mil de diferença de um motor aspirado para um motor turbo. E aí vai onde você vai fazer as contas do seu dia a dia, do que você tem para sua rotina e para o que você quer, se vai fazer a diferença. Muitas vezes, para pessoas que vão utilizar pouco o carro, às vezes tem home office, trabalho híbrido, que durante a semana a pessoa vai de condução, vai a pé trabalhar e ela usa mais o carro do final de semana para pegar a estrada para curtir com a família. Às vezes um consumo desse não vai fazer tanta diferença, porque ela vai fazer um uso talvez mais pontual e mais esporádico do carro. É claro que se você tiver um consumo urbano de segunda a sexta, de segunda a sábado nesse carro aqui, vai te pesar muito mais do que se você tiver na nossa conta o 1.3. Sim. Tá? Não que 1.3 seja, meu Deus, um paraíso da economia, mas em números ele é mais confortável. Ele rende mais, né, em autonomia e consumo aqui do que 1.8. E outra coisa, não adianta vocês reclamarem pelo seguinte ponto, essa é a minha opinião. Se você não concorda também, deixa aí, tá? A gente fazer essa, digamos, mesa redonda. Para a época que o carro foi feito, um carro que já está aí com mais de 10 anos de projeto, era um motor que tinha para a época, um motor muito utilizado pela Fiat na época, afinal, o Grupo Stellantis compõe essas marcas e mais outras, então você tem essa comunização de plataforma, de motor, de câmbio. E até falar um pouquinho sobre dinâmica, né, como foi também a minha primeira vez dirigindo aqui esse Renegade com o motor 1.8. Cara, é um motor realmente que vai pedir bastante giro para ele desenvolver melhor, ele vai, digamos, gritar mais ali, né, você atingir os torques em quase 4.000 RPM, mas e ter aquele barulho legal do motor 1.8. É legal, né? É mais encorpado. Ele é mais encorpado, quando você está embaixo você não percebe, tem um bom isolamento acústico, aliás, isso é uma coisa muito boa também no acabamento do carro, mas quando você já vai dar aquela puxadinha, você vai ouvir. E uma coisa que eu fiquei assim, cara, é muito melhor do que eu imaginava, são os freios. É porque o freio é o mesmo, né? Freios muito bons. É muito bom, o freio do Renegade sempre foi muito bom. Isso é uma coisa a se contar. Depois dessa minha falácia, diga. O que você quer que eu fale agora? Não, Vitônicos, na verdade eu queria comentar que eu achei desses carros à venda na internet entre 69 e 78, tá? Variando ali de quilometragem, de estado de conservação, mas eu acho que entre 70 e 75 você vai comprar uma boa unidade, se é isso que você está em busca. Eu vou deixar para fazer a minha conclusão lá fora. Calma, são 7 cores. São 7 cores? Ah, é verdade, você pode encontrar de 7 cores. Cinza Antique, que é dessa unidade, branco ambiente, tem o preto, né? Tem prata, tem o azul jazz, tem o vermelho colorado e teve um tal de Deep Brown. Muito bonito. Que eu, se eu não me engano, nunca vi. Eu vi ele uma vez só. Era uma das cores mais bonitas que tinha no Renegade. Agora bora. Agora vamos fazer a conclusão lá fora. A colinha, meu caro Vitônicos, com alguns concorrentes que você pode procurar.
Por exemplo, você consegue comprar na casa de R$71.000 um Renault Captur, certo? Jamais trocaria um Renegade por um Captur, Eu certo? acho o Renegade mais bem acabado, Tudo melhor, mais confortável. tudo. A altura do solo no Captur é melhor. Mas eu ainda prefiro o Renegade. Bom, você pode comprar um Ford Export também ali, mais ou menos do mesmo ano, certo? Valorizou demais esse carro. Só que ele já estava lá para baixo, na casa dos R$60.000. Temos Nissan Kicks, mas aí ele já é um pouco mais caro. E se você quiser ir de Creta ou de HR-V, você vai gastar 10, 15, 20 mil a mais. De fato, é uma opção curiosa, interessante, por ser um carro muito bom, que a gente já testou várias vezes aqui, e a gente sabe que o conjunto é legal, porém o motor de fato aqui tem duas questões: consumo, e você não pode ser o cara querendo algo com muito desempenho. Lembrando também que você precisa ficar bem esperto com a manutenção de várias coisas que a gente comentou aqui, que são pequenos encalços crônicos do carro. Porém, essa unidade fez tudo o que tinha que ser feito e está aqui andando com muita saúde na rua. É só você cuidar direitinho do carro, certo, Vitorix? Sim, preço interessante para um projeto de carro aqui, que já tem seus 7 anos de vida e você percebe a robustez e a qualidade de acabamento, ruído interno super bacana, tá? E de fato, se você não está buscando tanta dinâmica assim, pode ser um motor interessante para você. Se você tem algum dos outros concorrentes que a gente citou aqui, deixa nos comentários. Se você quiser que a gente faça uma matéria deles, mande um e-mail para contato@almaautomotiva. .com.br. Exatamente. E não canso de dizer, se inscreva no nosso canal, caso você queira, obviamente, pois nos ajuda muito a continuar fazendo esse conteúdo para vocês. 4 vídeos semanais, né, Manolito? Exatamente, Vitônicos. Esse vídeo aqui indo na quinta-feira, aguenta aí que logo mais domingo tem um outro vídeo, depois segunda, depois terça e assim por diante. Ativa o sininho de notificações, dá aquele like no vídeo, deixe sua opinião nos comentários. Você tem ou já teve um Jeep na sua garagem? É isso aí, meu caro Vitônicos. Agora nós vamos devolver esse carro para a garagem do Rafa e vamos almoçar lá na casa dele, certo? E agora fiquem com a opinião do ilustre proprietário, ó. Vim em sua homenagem, Rafa. Bom, meu nome é Rafael Posse Ideia, eu sou jornalista automotivo, trabalho no site do Automais, que é o www.automaistv.com.br. E por que eu escolhi o Renegade? Bom, eu fiz o lançamento desse Jeep lá em 2015 e na época eu fiquei com aquela sensação do tipo, acho que eu encontrei meu próximo carro. Os anos foram passando, eu tive um Cinquecento antes desse, que também fiz o lançamento. Então vocês percebem que tipo, eu faço o lançamento, tem alguns carros que me fisgam e eu fui fisgado pelo Renegade. Por quê? Sempre quis ter ou um Wrangler ou um Jeep Willys. Pensei com os meus botões, raciocinei, falei, olha, eu acho que não vai dar. E lembrei, pô, Renegade tem essa sensação de você dirigir enxergando o capô, essa pegada de Jeep. Como vocês perceberam, eu sou bem fã de Jurassic Park. Tem a piadinha que relaciona o adesivo do Jurassic Park ao Wrangler, lá na tampa do porta-malas. E o que eu gosto mais dele é justamente o visual. Essa carinha com a grade de 7 fendas, os farolzinhos redondos que me remetem lá nos Jeeps da Segunda Guerra. Também essa boa altura em relação ao solo. Mas se você está querendo comprar um Jeep Renegade, eu já vou te avisar que o consumo, você precisa saber conviver, dosar bem o pé no pedal do acelerador, porque já teve uma ocasião com o ar-condicionado ligado, full time, ele fez 4,5 por litro. É o que eu brinco, gosto muito do carro. Mas é o único V8 com motor de 4 cilindros. Independente disso, ele me oferece um bom espaço interno, uma boa qualidade construtiva, suspensões que absorvem e filtram muito bem as irregularidades do piso. É um carro para você ir de A para B com tranquilidade. Não adianta você exigir demais do pedal do acelerador, assim como nessa versão ou nas outras com tração 4x2, você também não vai me inventar de enfiar ele numa pirambeira, num off-road, que ele vai ficar pelo caminho, afinal, ele nasceu com uma proposta mais urbana, mas além do consumo, você também tem que ficar esperto com capacidade volumétrica de porta-mala. Por quê? Eu sou casado,
mas não tenho filho. Em viagem, mesmo em 2 pessoas, você precisa fazer um Tetris ali para encaixar tudo. E se você tá afim de embarcar no Jeep Renegade, segue o conselho do tiozinho aqui. Por quê? Logo que eu comprei ele, primeira coisa, fiz trocador de calor. Depois, substituição de todos os fluidos, todos. Sequei o carro inteiro, sobe tudo novo. E agora, mais recentemente, eu fiz os coxins de motor e coxim de câmbio para deixar ele lisinho, aquele funcionamento gostoso que todo mundo gosta, sem ruído, porque ruído é uma coisa que me tira do sério. Tá afim? Tá procurando? Não se importa tanto com o consumo? Cara, é um carro que você pode ir de coração aberto. Porque é uma mecânica simples, fácil de mexer, qualquer mecânico mexe, não tem injeção direta, não tem turbocompressor. É um pouquinho lento em reação, sim, por causa de relação peso-potência, mas me atende perfeitamente. Me atende perfeitamente, sou bem satisfeito com o carro, apesar dos 4,5 por litro daquela ocasião. Não, eu tenho culpa, meu. Se abre o porta-luva da garrafa, tá assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Uma besteira. Ai, isso é a gravação mais engraçada do interior da história do canal.